Estamos de volta e no próximo bloco vamos continuar conversando com o ginecologista Dr. Sebastião Morgan. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram e inscreva-se no nosso site istoemanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Olá, eu sou Alex Paniza, dermatologista, e estou hoje aqui para parabenizar o programa Isto é Manaus. O programa Isto é Manaus, na cabeça do jornalista Exxon Vieira, é um dos programas mais reconhecidos pela sua veracidade, pela forma como transmite informação para o povo manauara e para todo o Amazonas, com muita qualidade, com muita base científica. Isto é de parabenizar. Exxon Vieira e grupo, parabéns! Então, como via de regra, a sarcopenia está para a menopausa como? Então, não sei se o senhor observa de uma maneira observacional. Eu gosto do senhor, viu? Faz tempo que eu não ouvia isso. Não sei se você observa que quando as mulheres estão entrando na menopausa, elas começam a ter um corpo mais masculinizado. É um termo meio puxado, mas é verdade. Porque aquela gordura que era mais na parte das coxas, das pernas, ela começa a tomar gordura androide, ou seja, semelhante ao homem, mais abdominal, debaixo dos braços, nas axilas, então ela fica mais androgenizada. Só que quando ela começa a aumentar a massa gorda, ela começa a perder massa magra, que são os músculos. Então, esse comprometimento durante a menopausa é justamente pela ausência da testosterona, do estrógeno e da progesterona. Eu estou fugindo agora desse nosso tema, mas o senhor responda também se quiser. Sim. Num passado bem um pouco distante, o nosso povo não tinha isso, não tinha essa coisa de, dificilmente você via, por exemplo, meu avô morreu sequinho, não tinha barriga, não tinha nada disso. A minha avó, a mesma coisa. A minha bisavó, então, que eu cheguei a conhecer, não tinha nada disso. Qual é o segredo dessa história, então? É o esquema de vida? Super interessante, porque o que acontece? A alimentação ao longo do tempo mudou. A gente tem as chamadas fast food, né? E deixou de comer comida, feijão, arroz, né? Deixou de comer essas que é dito comida e começou a comer aquelas comidas que são mais rápidas, pelo tempo que a gente tem. É bom lembrar que a palavra restaurante, já que nós estamos num restaurante, ela vem de restauriter, né? Que é o francês, que significa restaurar. Então, aquela alimentação dita mediterrânea, que é uma orientação para os pacientes chamada dieta mediterrânea, é onde as pessoas, elas, ao comer, elas conversam, elas gargalham, elas lembram das coisas, elas têm tempo para comer. É mais uma interação pessoal, né? Não é aquela comida de fast food, aquela comida rápida, onde está tudo pronto, né, daquela forma. Então, isso fez com que a gente comesse mais, de forma rápida, atividade física menor. Então isso comprometeu, né, é uma das respostas que posso dar para o senhor. E essa importância do exercício como receita, isso muda em que no cotidiano? É interessante essa pergunta, porque eu achei fantástico isso no Congresso do REM, pelo seguinte. Você deve colocar a atividade física como receita quando você escreve, por exemplo, dipirona, amoxicilina, você vai orientar o paciente a tomar de 6 em 6 horas e tal. O exercício tem que ser colocado como receita também. Porque na grande maioria das vezes o médico diz, olha, você tem que fazer atividade física, mas não diz que tipo de atividade. E você escrevendo na receita do paciente, dá mais credibilidade. Ele vai lembrar com mais compromisso. Então isso é fantástico, é uma didática fantástica. Bom, uma coisa que eu gostei muito no programa passado e que eu gostaria de dar uma ênfase um pouco maior também neste programa, que é justamente a terapia hormonal versus cânceres. Interessante também. O que acontece? Isso nós temos assim, dentro por exemplo, vou dar um exemplo do câncer de mama, que é meu dia a dia. Hoje, você pode realmente fazer terapia hormonal em mulheres com câncer de mama
dependendo de casos selecionados, né? Dependendo dos receptores, que a gente vai entrar em detalhes, dependendo do grau, do tipo, e quanto tempo essa paciente está, se ela não tem metástase, enfim. Você pode fazer? Pode. Você vai fazer de uma maneira convencional, via oral, dependendo do caso, mas principalmente a via vaginal. Porque a via vaginal, ela não tem uma repercussão no fígado, né? Ela tem de uma primeira passagem, né? Pode até ter uma segunda passagem que tem uma redução menor, não tem uma repercussão mais sistêmica. Quando você coloca um hormônio via vaginal, no caso da mulher, aquela absorção vai ser mais local. E a qualidade de vida que você vai dar para aquela paciente é muito grande mesmo. Então esses pacientes, eles podem, pode fazer terapia hormonal hoje em câncer de ovário? Pode, dependendo de alguns tipos de cânceres. Pode fazer em câncer... Porque no ovário tem mais que um câncer, doutor? Não, não é mais que um câncer, são vários tipos de cânceres dentro do ovário. Porque existem vários tipos de tecidos, vamos dizer assim, que podem gerar determinados tipos histológicos. Então, por exemplo, no endométrio, você pode fazer reposição hormonal, o paciente já teve câncer de endométrio? De novo, depende do tipo, depende do grau, depende da invasão dele. E a mesma coisa, intestino e assim vai. Uma mulher não pode simplesmente fazer uma reposição hormonal sem primeiro dosar os seus hormônios e passar por uma consulta mais rigorosa. É uma pergunta interessante. Tem pacientes que chegam conosco e dizem assim, doutor, eu não durmo direito, eu não tenho vontade de ter sexo, eu sinto uma fraqueza, um mal-estar, eu choro com facilidade, a minha pele está ressecada, a minha vagina está seca, eu tenho um calorão que mesmo no ar-condicionado é seguido de calafrios. Eu tenho a consciência que existe uma falta de hormônio ali. Só que, por uma questão de judicialização, de convencimento do paciente, se pede o exame. Mas eu já sei que aquela paciente está necessitada. Então isso é muito relativo. Se fosse uma paciente que eu já tenho há muito tempo no consultório, que eu já conheço, fosse uma pessoa bem próxima, já faz direto. Eu iria pedir os exames, claro, mas já iria começar alguma coisa, não tudo, mas devagarzinho. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida ainda falando dessa coisa de hormônios nas mulheres, que também a gente vai estender um pouquinho para os homens. Voltamos já. A vacinação contra a influenza já começou. Fique atento. A dose da vacina está liberada para os grupos prioritários. Crianças de 6 meses até menores de 6 anos, gestantes e puérperas, indígenas e idosos com 60 anos ou mais já podem se vacinar. Proteja-se. A gripe é transmissível e pode evoluir para quadros graves como pneumonia, levando à internação e até a morte. Procure a UBS mais próxima de você e atualize o cartão de vacina. A vacinação é a melhor forma de prevenir a doença. Confira os grupos prioritários e locais de vacinação em manaus.am.gov.br/censa. Agora, o governo do Amazonas tem mais 28 viaturas novas como essas para conter as queimadas no sul do estado e região metropolitana de Manaus. Já são 600 homens em campo no combate aos incêndios. Desde junho, mais de 11 mil focos já foram combatidos e mais de 90% são em áreas federais e sem destinação. Seguimos monitorando e trabalhando. Queimada é crime. Denuncie. Essa luta é de todos nós. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. A vacinação contra a influenza já começou. Fique atento. A dose da vacina está liberada para os grupos prioritários. Crianças de 6 meses até menores de 6 anos, gestantes e puérperas, indígenas e idosos com 60 anos ou mais já podem se vacinar. Proteja-se. A gripe é transmissível e pode evoluir para quadros graves como pneumonia, levando à internação e até a morte. Procure a UBS mais próxima de você e atualize o cartão de vacina. A vacinação é a melhor forma de prevenir a doença. Confira os grupos prioritários e locais de vacinação em manaus.am.gov.br/censa.
Agora, o governo do Amazonas tem mais 28 viaturas novas como essas para conter as queimadas no sul do estado e região metropolitana de Manaus. Já são 600 homens em campo no combate aos incêndios. Desde junho, mais de 11 mil focos já foram combatidos e mais de 90% são em áreas federais e sem destinação. Seguimos monitorando e trabalhando. Queimada é crime. Denuncie. Essa luta é de todos nós. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma.